Tudo que eu vou contar aqui aconteceu há alguns anos, mas ainda hoje eu lembro de cada detalhe como se tivesse sido ontem. Eu nunca fui muito de escrever em rede social, mas tem coisas que ficam guardadas no peito por tanto tempo que acabam pesando, e a gente sente vontade de desabafar, nem que seja para colocar para fora. Talvez alguém que leia esse texto entenda o que é ser humilhada sem merecer, perder a dignidade por algo que não fez, mesmo assim, conseguir levantar a cabeça e seguir em frente. Antes de continuarmos essa história, gostaríamos de te pedir um favor. Notamos que o canal tem crescido, mas ainda precisamos do seu suporte. E não vai custar nada. Basta clicar no botão de inscrição, curtir o vídeo e ativar o sininho de notificações, para receber diretamente um aviso todas as vezes que um vídeo novo aparecer. Agora de volta para a história. Meu nome é Lúcia Helena, tenho 43 anos e moro em Campinas, no interior de São Paulo. Trabalho como diarista desde os meus 20, desde que saí de casa para sustentar minha filha sozinha. Sempre fui de correr atrás das coisas, de não depender de ninguém. Nunca fui de luxo, mas também nunca deixei faltar nada. Criei a Ana com muito esforço, trabalhando em 2 casas por dia quando dava, pegando ônibus às 5 da manhã, voltando para casa só depois das 8 da noite. Sempre fui conhecida por ser de confiança. As patroas que eu tive ao longo da vida sempre me tratavam bem, me davam as chaves, deixavam os filhos comigo. Eu cuidava da casa como se fosse minha. Em 2018, uma amiga minha, a dona Irene, me indicou para trabalhar fixo 3 vezes por semana na casa de uma família que morava no bairro Nova Campinas, uma região nobre da cidade. Era um sobrado enorme, todo reformado, com jardim, piscina e até um pequeno escritório nos fundos. O casal se chamava Patrícia e Eduardo Nogueira. Ela tinha uns 45 anos na época. Ele devia estar beirando 50. Os dois trabalhavam com importação e consultoria, pelo menos era o que diziam. Tinham uma filha adolescente, a Lara, que devia ter uns 14 anos. No começo, parecia um sonho de emprego. Eu ganhava bem, tinha registro, vale transporte, tudo certinho. A Patrícia era exigente, mas parecia simpática. Ela falava com um ar de superioridade, sempre bem vestida, cheia de joias, perfumes caros, e vivia falando de viagens e jantares importantes. O marido era mais reservado, quase não aparecia, mas dava para ver que ele era quem realmente mandava. Durante quase 2 anos, nunca tive problema. Chegava às 8 da manhã, fazia o café deles, limpava a casa, passava roupa, organizava os armários e, às vezes, ajudava a Patrícia a escolher roupa para eventos. Ela dizia que eu tinha olho bom para combinar as coisas. Eu me sentia bem ali, mesmo sabendo que aquela vida nunca seria minha. Eu gostava de ver tudo limpo, brilhando, e ela sempre elogiava o meu capricho. Mas tudo mudou numa manhã de quarta-feira, em setembro de 2020. Eu lembro da data porque foi uma semana depois do aniversário da minha filha. Cheguei na casa como sempre, peguei meu balde, meus panos, e comecei a limpar o quarto do casal. Estava tudo normal até que a Patrícia subiu as escadas com uma expressão estranha, meio nervosa. Ela entrou no quarto e começou a revirar as gavetas da comoda. Eu fiquei parada, sem entender nada. Ela não falou muito, só disse que estava procurando um anel de ouro branco, com uma pedra azul, que o marido tinha dado para ela no aniversário. Eu disse que não tinha visto nada, que tinha limpado tudo como sempre fazia. Ela só me olhou e saiu. Achei que fosse só nervosismo, mas no dia seguinte recebi uma mensagem dela dizendo que não precisava mais dos meus serviços. Fiquei surpresa, tentei entender o que tinha acontecido, e foi quando ela me respondeu dizendo que o anel tinha sumido e que só eu e ela tínhamos entrado no quarto naquele dia. Ela disse, de forma fria, que achava estranho demais o sumiço coincidir com a minha presença. No começo, eu achei que ela só estava desconfiada, mas em poucas horas a situação tomou proporções que eu nunca imaginei. No grupo de vizinhos do condomínio, começaram a circular mensagens insinuando que uma funcionária tinha se aproveitado da confiança da patroa. O porteiro, que eu conhecia há mais de 1 ano, me olhou diferente quando fui buscar minhas coisas. E o pior foi saber que ela realmente tinha me chamado de ladra para todo mundo. Disse até que ia fazer boletim de ocorrência, mas nunca fez, porque não tinha prova nenhuma. Fui embora daquela casa com o coração despedaçado. Eu, que nunca tinha roubado nem um sabonete, fui tratada como criminosa. Fiquei semanas chorando, com vergonha de sair de casa.
As vizinhas cochichavam. Algumas clientes antigas pararam de me chamar. Perdi quase todos os meus trabalhos por causa da fofoca. Foi um tempo muito difícil. Tive que viver com o que dava, fazendo faxinas esporádicas e contando com a ajuda da minha filha, que já estava trabalhando como recepcionista num salão. O pior de tudo foi o sentimento de injustiça. Não havia nada que eu pudesse fazer para provar que era inocente, porque não existia nada para provar. O anel simplesmente tinha sumido, e ela escolheu acreditar que a culpada era a empregada. A Patrícia, com o ar de madame que ela sempre teve, se colocou no papel de vítima e destruiu minha reputação sem pensar duas vezes. Nos meses seguintes, tentei seguir em frente. Em 2021 consegui emprego numa casa menor, de uma senhora viúva chamada Dona Ruth, que me tratou com o maior respeito e sempre dizia que via em mim uma pessoa honesta. Lá eu comecei a recuperar um pouco da minha autoestima. Mas, mesmo assim, toda vez que eu via um carro parecido com o da Patrícia, meu coração acelerava. Parecia que o fantasma daquela acusação ainda me perseguia. O tempo foi passando. Eu já não pensava tanto nisso, embora a mágoa continuasse guardada. A Patrícia e o Eduardo sumiram do meu radar. Eu só ouvia falar deles de vez em quando, por uma ou outra amiga que ainda trabalhava em casas naquela região. Diziam que o casal tinha comprado uma casa maior em Indaiatuba e que viviam viajando, ostentando, parecendo cada vez mais ricos. Mas o destino tem um jeito curioso de ajustar as coisas. Em julho de 2024, eu estava na sala da Dona Ruth, limpando o chão, quando o jornal começou a noticiar uma operação da Polícia Federal na região de Campinas. O repórter falava de uma investigação de lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo empresários da área de importação. No meio da reportagem, mostraram imagens das prisões, e lá estavam eles, Patrícia e Eduardo Nogueira, sendo levados algemados, entrando numa viatura da PF. Na hora, eu congelei. Larguei o pano no chão e fiquei olhando para a televisão, sem acreditar. Era ela, a mulher que tinha me acusado de roubo, agora sendo acusada de algo muito maior. O rosto dela estava batido, o cabelo despenteado, nada daquela elegância forçada que ela tanto fazia questão de exibir. O marido, com o terno amassado, tentava esconder o rosto. Senti um misto de choque e alívio. Por alguns segundos, meu corpo tremia. Depois, as lágrimas começaram a cair, mas eram diferentes daquela vez. Eram lágrimas de libertação. Eu nunca desejei o mal deles, mas naquele instante senti que, de alguma forma, o universo tinha me devolvido o que era meu, a dignidade. Descobri depois que o casal estava envolvido num esquema de importação fraudulenta, com empresas fantasmas e contas em paraísos fiscais. Tinham vivido anos de luxo com dinheiro sujo, enganando gente, sonegando impostos, fazendo tudo o que negavam com tanto orgulho. E pensar que aquela mulher, que se achava tão correta, tão acima dos outros, me fez perder noites de sono e meses de paz por algo que ela mesma praticava em escala muito maior. A notícia correu rápido. Gente que um dia acreditou na mentira dela começou a me mandar mensagem, pedindo desculpa, dizendo que agora entendia quem eu realmente era. Eu respondi com educação, mas por dentro já não precisava mais de desculpas. O que eu queria mesmo era paz. Hoje, quando olho para trás, vejo o quanto amadureci com tudo isso. Aprendi que a verdade sempre encontra o caminho dela, mesmo que demore. A vergonha que senti se transformou em força. Nunca mais aceitei trabalhar em lugar onde não me tratassem com respeito. E, acima de tudo, aprendi a não me culpar pelo erro dos outros. Eu sigo trabalhando, continuo cuidando de casas, limpando, organizando, colocando tudo em ordem, como sempre fiz. Mas agora carrego comigo uma certeza que antes eu não tinha. Quem é honesto não precisa provar nada. O tempo faz isso por nós. E toda vez que lembro do dia em que vi aquela cena na televisão, ela, que um dia me chamou de ladra, sendo levada algemada, sinto que o mundo, às vezes, até pode demorar, mas sabe ser justo. Porque não há joia, não há riqueza, não há aparência que esconda a verdade para sempre. E naquele instante, vendo o brilho do sol bater nas algemas dela, eu entendi que, de alguma forma, a vida tinha me vingado.